Boa noite, o programa Parlamento está no ar com vários motivos de interesse, por isso, não saia daí. Este ano, Angola sagrou-se campeã africana de handball sénior feminino. As meninas de ouro foram homenageadas pelo Presidente da Assembleia Nacional, Fernanda Piedade Dias dos Santos. Euforia, sorrisos, orgulho, celebração. No 12º Campeonato Africano de Handball Sénior Feminino, as nossas jogadoras conquistaram o ouro. Elas brindaram e encantaram e foram merecidamente reconhecidas como as melhores de sempre. Foi a 12ª conquista no Campeonato Africano, um feito que não passou despercebido aqui na Assembleia Nacional, onde as campeãs foram homenageadas. Recebidas pelo Presidente do Parlamento, Fernando da Piedade Dias dos Santos, as campeãs fizeram-se acompanhar pelo seu treinador, Felipe Cruz, e pelo Presidente da Federação Angolana de Handball, Pedro Godinho, que agradeceu o apoio que a Federação tem recebido. Um agradecimento particular à Sua Excelência, ao Chefe de Estado, extensivo ao Executivo, sabiamente dirigido por ele, Sr. Engenheiro José Eduardo Santos, pela coragem que, por via do Ministério da Juventude, o Executivo teve em permitir que, mesmo em situações adversas do ponto de vista económico, fizéssemos a realização desta prova continental, que mais uma vez dignificou a República de Angola perante a África e o mundo. Em nome das companheiras, a subcapitã da equipa, Carolina Moraes, exaltou o orgulho de ter brindado o povo angolano com a vitória. Quando, em 2014, perdemos o título continental, assumimos entre nós o compromisso de resgatarmos o mesmo na edição seguinte. Aliámo-nos à estratégia da nossa federação em organizar em Angola a 22ª edição e interiorizarmos o espírito de missão que caracteriza todos os angolanos. E quisemos brindar o povo angolano com esta prenda de Natal num momento particularmente difícil que o nosso país atravessa. Sentimos que essa vitória desportiva iria elevar a autoestima do povo angolano. E foi um dos momentos mais emocionantes das nossas vidas ver 12.000 angolanos a entoarem o hino nacional da República de Angola. Somos mulheres, sim, somos, mas somos guerreiras. As guerreiras aproveitaram o momento para lançar um desafio à Casa das Leis, criar um sistema de reforma para a classe. Gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para desafiar, no bom sentido, essa Casa de Leis, que por via da comissão respectiva, a pensar-se seriamente num sistema de reforma para os atletas. Como sabem, a nossa vida enquanto fazedores do desporto é curta. E muitos atletas, depois de darem o seu contributo na nação, mesmo com alguma formação, têm dificuldades no mercado de trabalho. E até conhecemos relatos de alguns que são relegados ao abandono. Por sua vez, Fernando da Piedade Dias dos Santos dirigiu palavras de apreço à delegação. Nós estamos hoje aqui para homenagear as nossas pérolas, campeãs africanas de handball, que conquistaram o 12º título. Caras campeãs, esse gesto de homenagem é simples e eu espero que aceitem pelo grau da afetividade que ele encerra. Porque não obstante as dificuldades que nós temos vivido nos últimos momentos, vocês trabalharam, acreditaram, lutaram e venceram. Vocês são motivo de orgulho para todos nós, para todos os angolanos. Nossas queridas guerreiras.
No que diz respeito às preocupações colocadas pelas campeãs, o presidente da Assembleia Nacional apelou à tranquilidade. Aquele vosso requerimento eu recebo. Então vamos trabalhar juntos. Acho que é uma preocupação que outros atletas de outras modalidades também já têm reclamado. Penso que a comissão respectiva deve trabalhar com as federações. Vocês também deverão contribuir para que esse diploma legal saia, né? Porque são vocês que vivem os problemas. Então, que direitos vocês querem ver salvaguardados? Antes do fim da cerimónia, as campeãs e o seu líder receberam certificados de menção honrosa e não deixaram de exprimir a sua satisfação. Essa homenagem vem representar, do capítulo pessoal, muito, porque durante esse período eu tive em 3 homenagens, mas a mais representativa e a mais honrada de todas é essa, naturalmente. Foi um bom reconhecimento, né? Eu me sinto muito feliz por isso. E todos os angolanos estão de parabéns, né? Porque a vitória não conquistamos só nós. Eu acho que foi com a ajuda do público, de todos os angolanos, só por isso é que nós conseguimos a vitória. Foram vários os momentos que marcaram a diplomacia parlamentar no ano de 2016. O reconhecimento de sucesso de Angola na liderança do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos foi um desses momentos. Numa entrevista ao nosso programa, a deputada da Comissão, que responde pela pasta Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro, Isalgina Gamboa, fez um balanço do ano que finda e falou sobre os desafios da diplomacia parlamentar para 2017. O período que antecedeu a 2016 foi o período em que Angola foi eleita para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Portanto, Angola atingiu o auge da diplomacia ao ser eleita para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Depois, em 2016, Angola, ao ser eleita para o Fórum Parlamentar dos Grandes Lagos, apenas veio dar sequência a um trabalho que já estava sendo desenvolvido ao nível mais alto por Sua Excelência, o Presidente da República, que é ainda atualmente o Presidente da Conferência Internacional dos Grandes Lagos. Este ano de 2016, aprovamos várias leis que visam dar cobertura aos direitos humanos. E uma das leis que eu posso mencionar aqui, que é muito importante, é a criação dos Centros de Resolução de Conflitos. Esses Centros de Resolução vão ajudar a resolver alguns casos que normalmente têm estado pendentes, acelerar, digamos, a aplicação dos direitos que estão concedidos aos cidadãos. Também a lei da advocacia e outras leis. Portanto, nós estamos conscientes que temos estado a trabalhar no sentido de dar cumprimento não só o que está previsto no programa do Governo, mas a nível da Constituição os direitos estão garantidos e estamos a trabalhar nesse sentido. Angola está, portanto, num nível muito elevado. Há países que nem têm Ministério dos Direitos Humanos, não é? Há países que ainda não chegaram ao nível de ter a lei da advocacia aprovada e outras leis essenciais para a coisa. A nível dos direitos económicos, também temos estado a trabalhar e fomos dos poucos países que já fez seminário sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Devemos dizer que a presidência teve por base um plano de atividades. O Fórum Parlamentar dos Grandes Lagos tem o seu programa de ação, tem os objetivos claramente definidos e, com base nesse plano de trabalhos, o Presidente da Assembleia, portanto, definiu o seu plano da presidência e esse plano foi cumprido seguindo, não é, as orientações do Presidente da Conferência dos Grandes Lagos, que é o Presidente da República, e tivemos a trabalhar muito na linha da construção da paz e da segurança. A SADC. Podemos dizer que 6 países
que pertencem aos Grandes Lagos também pertencem à SADC. A nível da SADC, os dossiês são os mesmos, a paz e a segurança está como uma das prioridades, mas digamos que na SADC a única prioridade não é a paz e segurança. Há outras prioridades que dizem respeito ao desenvolvimento, há outras preocupações que dizem respeito à instituição, à transformação do Fórum Parlamentar em Parlamento, há outras questões que preocupam também a região da SADC, que é a livre circulação de pessoas e bens. Portanto, tudo isto é um conjunto de objetivos que estão definidos. O Fórum Parlamentar da SADC tem um plano estratégico. Naturalmente, que a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia, vai definir o seu plano de trabalho para os próximos anos. Não é possível fazer-se tudo em 2 anos. E, com base nesse plano de trabalho, vamos continuar a trabalhar e apoiar e dar sequência à cooperação a nível regional. O ano 2017 é o ano das eleições gerais em Angola. Naturalmente que a comunidade internacional vai estar com os olhos virados para Angola, como sempre esteve, e vai estar preocupada com a realização das eleições, e nós vamos nos preparar também para projetar a imagem da Angola no que respeita à preparação das eleições livres, justas e transparentes. É isso que desejamos, e o papel do Parlamento é preparar toda a legislação necessária para que essas eleições sejam realmente livres e justas. E então nós ainda nesta última sessão acabamos de aprovar uma resolução que define que o pacote eleitoral da Lei Geral será o mesmo. Já aprovamos o pacote da comunicação social, já aprovamos a lei sobre o registro, e estas são prioridades. A comunidade internacional está a acompanhar, está muito atenta. A nível dos fóruns multilaterais, a presidência da SADC será a principal prioridade, mas também preocupa-nos o reforço das relações de cooperação a nível bilateral. O nosso objetivo é o reforço das relações com todos os países do mundo, e especialmente com aqueles países que temos uma cooperação estreita, com quem o governo tem relações preferenciais, e a Assembleia o que tem a missão é complementar, não é, essas relações, apoiar, e estaremos engajados nesses 3 grandes objetivos. A administração parlamentar tem sido um dos pilares fortes para o sucesso do trabalho legislativo. Com o aproximar do fim do ano, o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, fez um balanço daquilo que foi a resposta aos desafios vencidos em 2016. Ao falar sobre aquelas que foram as metas atingidas pela administração parlamentar em 2016, o secretário-geral da Assembleia Nacional, Pedro Agostinho de Neri, fez um balanço positivo do ano que está prestes a encerrar. O balanço é positivo. Foi um ano difícil no ponto de vista, digamos, financeiro. Sabem que o país tem estado a viver um momento de escassez de recursos financeiros, mas conseguimos racionalizar, optimizando ao máximo os recursos que foram alocados à Assembleia Nacional, de forma com que conseguíssemos manter o nosso plano de atividades cumprido. Portanto, conseguimos o nível de formação a todos os quadrantes louvável. Conseguimos modernizar os serviços da administração parlamentar, aproveitando as tecnologias incorporadas neste novo edifício. Conseguimos manter o edifício funcional e com a presença necessária do ponto de vista de higiene. Conseguimos garantir a todos os deputados os seus direitos e prestar serviços de excelência a todos eles quando fomos chamados. Foi um ano bom, um ano em que conseguimos realizações consideráveis.
Perspectivando um 2017 ainda melhor, Pedro Agostinho de Neri lançou um desafio aos funcionários e agentes parlamentares. Penso que o 2017 há de ser melhor. O único desafio que lanço a todos os colaboradores é maior empenho, dedicação ao trabalho, humildade e o aumento permanente do conhecimento para que o nosso trabalho dia após dia conheça, digamos, os efeitos desejados, não é? Com o objetivo de responder cada vez melhor aos desafios impostos pela dinâmica parlamentar, o quadro de funcionários da Assembleia Nacional tem sido contemplado com ações de formação e atualização de conhecimentos. Como são criadas as leis? Esta semana, a Voz do Cidadão foi até ao Largo da Maianga para, junto da população, tentar perceber se estes sabem de que forma são feitas as leis no Parlamento angolano. O programa O Parlamento veio à rua para saber do cidadão o que ele entende sobre o processo de produção de leis no nosso país. As leis são feitas ou são aprovadas muitas das vezes pelos nossos parlamentares. Acho que é exatamente isso. Somente falando, não conheço. Não conheço porque são coisas que não têm sido divulgadas. E a opinião pública, o povo em geral, tem pouco conhecimento sobre isso. Já ouvi falar, mas não sei como é que é feito. Que antes de tomar uma decisão da lei, primeiro vão o consenso da Assembleia Nacional. No nosso país são criadas através do Parlamento, não é? Dos nossos representantes. Sei que as leis são feitas a partir da Assembleia, não é? Agora, mais sobre isso, não sei, porque eu não entendo nada de direito. Os processos de produção de uma lei, assim, no conceito geral não conheço, mas sei que há um setor que cuida disso, que é o setor legislativo, nesse caso. De princípios, sei que tudo parte da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional é constituída por partidos, esses partidos que representam o povo. Para melhor entendimento sobre como são feitas as leis, o deputado Sérgio Lute Rescova, da primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos da Assembleia Nacional, falou sobre o assunto. Uma lei devemos entender como um ato normativo emitido por um órgão do Estado que tem a competência legislativa e que, na obediência de um determinado processo legislativo, dê o surgimento a este ato que visa regular condutas ao nível da sociedade. No seu sentido formal, este ato deve ser emanado por um órgão que tem a competência de elaborar leis. E aqui podemos notar que é importante que não se entenda que só são leis aquelas que são aprovadas pela Assembleia Nacional. Por quê? Porque existe também um mecanismo através do qual a Assembleia Nacional confere autorização ao titular do Poder Executivo para legislar. E surgem então os decretos legislativos presidenciais e os decretos legislativos presidenciais provisórios. Só estes também é que podem ser enquadrados no sentido formal de lei. Importa também dizer que no processo legislativo não podemos esquecer o papel determinante da administração parlamentar. Porque a administração parlamentar não é parte direta do processo legislativo, mas cabe a si a criação das condições para legislar, no sentido de que, para que se desenvolva um processo legislativo, há um conjunto de condições técnicas e materiais que devem ser observadas e que são da incumbência também da administração parlamentar. Quanto às etapas, há um primeiro momento no processo legislativo que podemos considerar como a primeira fase. É a chamada fase de iniciativa. O que é a fase de iniciativa? É a fase em que surge o impulso de legislar, ou seja, que se cria a vontade de criar uma lei. E esta fase
de iniciativa tem atores específicos, ou seja, tem intervenientes próprios. Quem são os intervenientes da fase da iniciativa nos termos da Constituição e da lei em Angola? Em primeiro lugar, e sem qualquer ordem de prioridade, nós temos os próprios deputados, depois temos os grupos parlamentares e também o Presidente da República. Ora, passada a fase de iniciativa, que é a fase em que apenas surge a necessidade de se legislar e o impulso e desde já a forma como vamos fazê-la, por isso é que se a iniciativa legislativa vem, por exemplo, dos deputados ou dos grupos parlamentares, ela adota a forma de projeto de lei. Quando esta iniciativa legislativa tem como titular o Presidente da República, ela adota a designação de proposta de lei. Então, esta proposta vai para as comissões de trabalho, onde é designado um relator por parte do Presidente da Comissão Especializada de Trabalho, e este relator, que pode não ser um só deputado, encarrega-se de elaborar o projeto de relatório parecer em relação à matéria que foi submetida. Na fase instrutória, em que se aprova, em que se aprecia os aspectos relacionados com o conteúdo das leis, há diligências de auscultação, porque trata-se de matérias que são muitas das vezes técnicas e que precisam a apreciação de outras entidades. E aqui os cidadãos representados em associações e outros grupos ou instituições representativas podem dar o seu contributo quando se trata de uma determinada matéria. E foram estes momentos que marcaram o ano de 2016. Eu, em nome de toda a equipa, desejo-lhe um próspero 2017. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.